Hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma pessoa que eu admiro muito. Tive a oportunidade de trabalhar com ele há mais de 20 anos, até mais de 20, né, Rogério? Que é uma pessoa que tem uma trajetória extremamente consistente no mercado financeiro e que construiu sua carreira, né, atuando muito próximo de decisões estratégicas nos grandes bancos hoje do Brasil, né? E eu queria que o Rogério dividisse aqui conosco, né? Porque ao longo dos anos ele desenvolveu uma visão muito estratégica do negócio. E sua última função, ele realmente esteve ao lado de uma instituição desenvolvendo a questão de assessoria de investimentos. Então, Rogério, mais do que técnica, né, eu acho que você traz uma leitura muito profunda desse mercado. Eu acho que a sua experiência e ter você aqui conosco como conselheiro da Ébano é um privilégio para a gente. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, entendeu? Da sua visão, o que separa um bom profissional de um profissional que entrega somente o que é básico. Mas antes disso, obviamente, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência também. Tudo bem, Érica, Peterson, para mim é um prazer estar com vocês aqui. Acho que tem mais de 20 anos, né? Né, Pet? Começou ontem. E eu trabalho no mercado financeiro há muitos anos, são mais de 40 anos. Sempre trabalhei, é o que eu gosto de fazer, é onde eu me preparei, estudei e tive a chance de trabalhar em diversas empresas, bancos diferentes, americanos, espanhol, inglês, enfim, brasileiro. Isso, pude conviver com pessoas diferentes, ter experiências diferentes, o que para a gente acaba sendo muito positivo, porque você aprende muito e aprende modelos diferentes, né? Viver esse Brasil nosso, planos econômicos, tudo isso, e aí você acaba adquirindo uma experiência quase, né, forçada por esse tempo todo tá no mercado. Uma das coisas que essa pergunta sua é uma pergunta desafiadora, porque primeiro todo mundo tem a percepção, né? Eu trabalho muito, eu sou bom, e às vezes a gente, né, todos nós, a percepção não bate muito com a realidade. Então, de tudo pessoas maravilhosas que eu trabalhei, pessoas realmente excepcionais, eu sempre, quando olhava, tinha algumas características que eram iguais, né? São pessoas extremamente focadas, elas sabem o que quer, não perdem tempo olhando para o lado, né? Gastando energia com que realmente não tem retorno. E você acha que isso é simples? Não, porque distração tem muito no dia a dia. E essas pessoas são extremamente focadas. Elas sabem o que é, elas se dedicam, elas trabalham buscando um resultado. Então, eu acho que isso é fundamental quando tem uma pessoa que é boa, faz aquilo que ela, que ela é contratada, ela entrega, e aquele que acaba se destacando excepcional. Eu tenho guardado até hoje, né, muitos anos atrás, eu cheguei num local de trabalho e eu estava fazendo visita, né, num estado aí. Cheguei lá no escritório lá e tinha todo mundo conversando, era cedo, 8 e pouca, e deu 9 horas, o pessoal ainda conversando, tomando um café, fazendo, e aí eu vi uma pessoa sentada já trabalhando. Aí fiquei observando ele. Ele estava conversando. Quando deu o horário para ele começar, ele saiu de forma educada, sentou e começou a trabalhar. E ficou lá. E todo mundo foi se ajeitando, isso vai dando, enfim, meia hora, 15 minutos. É o café, a conversa, o que aconteceu na sua vida. Processo que todo mundo acha que é super normal. E aí eu depois fui conversar com ele. Falei, o que foi, não sei o que. Não, é porque hoje eu preciso de falar com X clientes meus. Eu montei uma agenda aqui e se eu não começar, eu não consigo terminar minha agenda. Olha. Então, é
é aquilo que separa uma pessoa da outra. Quem estava tomando café estava errado, 10 minutos? Pensando, claro que não. Essa não é a questão. A questão é da sua pergunta. O que diferencia uma pessoa que é excepcional de uma pessoa que é normal? Para mim, ele sabe o que quer, ele tem um planejamento muito estruturado, ele não gasta tempo com aquilo que não agrega para ele. Entendi. Aí o resultado acaba sendo a consequência. E assim, em um momento em que muita gente busca crescimento rápido, como diferenciar uma ambição saudável ou uma ansiedade por status? Nossa. Eu assim, não tenho uma resposta muito certa para a primeira parte da sua pergunta. Tá. A busca do status, particularmente, eu acho completamente desnecessário. Acho que aí você já está trabalhando no processo de ego, é uma outra coisa. O crescimento rápido, o mundo muda, a tecnologia muda, o mundo não é igual àquele que eu comecei. Quando eu vejo algumas pessoas falam assim, antigamente era bom. Não era bom. Antigamente era na mão, era difícil, era demorado. Hoje a gente tem ferramenta, hoje a gente tem recursos que isso não se tinha antigamente. Então, assim, quando me pergunta, bom é hoje. É onde a gente está. Antigamente você trabalhava talvez muito mais em processos que hoje são desnecessários, não precisa. Então, bom é hoje. Eu acho que isso é uma ilusão, achar que era de antigamente era bom. Quando era pequeno era bom. Não, bom é hoje, que a gente vive hoje. O mundo é assim, o mundo muda para todos nós, né? Isso que é o bom. O crescimento rápido, ele é saudável se ele for feito da forma correta. Se você tem uma capacidade de produzir qualquer profissão que você esteja, você se dedica àquilo e produz de uma forma consistente, naturalmente vai ser mais rápido do que aquele que não tem essa dedicação. Tá. Então são coisas diferentes. Agora, crescer rápido porque eu quero ambição, quero sentar, eu acho que aí é bem difícil. Uma outra passagem que resume bem isso, uma pessoa pediu para conversar comigo, e ele era super jovem, né? Tinha 20 e pouquinhos anos, é ótimo trabalhar com gente nova, né? E ele falou para mim, olha, eu já fiz um job rotation aqui, fiz isso. Então ele me contou 1 ano e meio de trabalho que ele falou. E aí ele virou para mim e falou assim, não, eu quero entender de você, que eu já estou preparado para assumir grandes responsabilidades. Aí eu falei para ele, cara, eu não sei se a cadeira do CEO está disponível. Vou até perguntar para ele, porque na velocidade que você está, você vai querer sentar como CEO em 2 anos. Eu acho que vai ser um pouquinho difícil, não vai ser fácil. Ele ficou rindo, falou assim, olha, não é assim. O tempo te traz experiência, passagens que você sofre, decisões que você toma certa, errada. Ninguém toma todas as decisões certas. Sim. As decisões, a gente toma com o nível de informação que a gente tem. Então, se você está bem informado, bem preparado, a decisão é melhor. Se te falta informação, a decisão pode não ser tão boa. Nem toda hora você tem todas as informações e você tem que tomar a decisão. Ficar parado, às vezes, não dá. Tem gente que gosta de ficar parado. Não, aí não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. E o business acaba sendo prejudicado de tanta indecisão que você tem. Mas eu acho saudável, dependendo das funções que você ocupa, é muito da preparação da pessoa, como a pessoa está preparada, como ela tem trabalhado, nível de maturidade. Então, o tempo não é curtinho, não é. Tá? Agora, também não precisa ser tão longo. Então, eu acho que tem um meio termo. Agora, a pessoa que cresce por status e tudo, aí eu diria tem que ser resolvido em outro lugar. E normalmente é passageiro, né? Porque a disciplina ela é algo que você constrói e ela fica permanente. Mas se a pessoa está construindo ali pensando em agradar os outros, né? Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. No final, fica vago, se perde, né? Sim. Acho que quem se destaca ao longo do tempo é porque realmente tem entrega, tem ali valores e, enfim, motivações
que são mais profundas aí do que status, né? O correto, Peterson, é você fazer a coisa certa quando ninguém nem está vendo. E isso, para quem tem necessidade de estar sempre sendo observado, é difícil, porque, né, é igual a ética. Né? Você tem que fazer a coisa certa quando ninguém está te olhando. Sim. Não é porque estão te olhando. Então, esse é um fato que a gente precisa ter de forma bem clara, que não adianta, assim, hoje todo mundo está vendo, batendo palmo pelo seu sucesso, mas no dia seguinte não vai ter ninguém, você tem que continuar trabalhando. Verdade. E assim, se tivesse tempo e dinheiro, são duas coisas bem difíceis de gerenciar ao longo da vida, né? E qual é mais difícil, gerenciar o tempo ou gerenciar o dinheiro, na sua visão, Rogério? O tempo. Porque o dinheiro, às vezes, você perde, reconquista, o tempo você não tem como pegar de volta. Verdade. Ele passou. Então, o tempo, ele é bem difícil. Eu acho que é o item principal na vida das pessoas. É aquela pessoa que gosta só do que viveu no passado, é outra que é ansioso para tudo que vai acontecer no futuro, não vive o presente. Eu acho que o tempo... O dinheiro é fácil para quem tem dedicado. Quem se dedica, quem trabalha muito, o dinheiro é fácil. Se você tem a ambição de ser... Eu quero ser um bilionário, né? Tá entre as... sei lá, 4 mil pessoas no mundo que são bilionárias, acho que pode ser um desafio se você não saiu do nada, não tem nada e vai trabalhar de forma correta a vida toda, pode ser uma coisa não ser fácil. Mas o tempo ele é igual para todo mundo. Então eu acho que ele é muito mais complexo, a gestão do tempo. Como que você, como um executivo, ou até fazendo um link aí com o empresário, consegue conciliar muito bem a agenda profissional e a pessoal, as relações familiares, porque a gente sabe que são relações que competem pela nossa atenção. E como você bem citou, o tempo ele é difícil, né? O que você pode dar de dicas, assim, pela sua experiência, para ter um melhor equilíbrio nessa relação? Isso é uma coisa muito difícil, né? Primeiro que a gente tem um momento, tem um sentimento de culpa de você não tá dando. Às vezes você é cobrado como profissional, né? E não é cobrado de uma forma errada. Então, isso é um dilema na vida de todo mundo. Seja médico, qualquer coisa que você faça, é bem complexo essa divisão. Acho que não tem fórmula. A fórmula que você tem é quando você estiver em família, você só esteja em família. Né? Fique 100% focado naquilo dali. Quando você está no trabalho, foca naquilo dali. E aí eu acho que de estar presente nos locais, eu acho que ajuda a você minimizar isso. Não tem resposta, acho que cada um tem uma necessidade, né, grande. Aconselho a gente colocar limites em tudo. A empresa não vai acabar no dia seguinte, né, porque você não ficou até um pouco mais, ela não vai terminar. Aprenda a ter prioridades na vida. A saúde tem uma importância fundamental e às vezes a gente acha que é super-homem, uma super-mulher e às vezes um super-profissional. Não é assim que funciona. Então você saber que dos limites é importante. A outra parte sua, pessoal, familiar, tem uma importância fundamental para o seu equilíbrio no trabalho. Então, não adianta achar que eu só vou trabalhar, não vou fazer mais nada, e todo mundo tem que entender. Lá na frente, você não vai entender o resultado de uma opção de coisa. Eu acho que você precisa colocar os seus limites. Claro que todo mundo tem um modelo familiar diferente, e cada um tem que entender o seu modelo que lhe convém, mas tem que entender que essa outra parte tem que ter. Acho que a pessoa que é obcecada e trabalha 24 horas, eu vejo muito executivo aí escrevendo em vários, né, dessas redes sociais, coisas que eu conheço muito deles. Eu falo, isso é fake. Isso é fake. Isso aqui é fuga, isso aqui é porque não consegue ter uma outra parte. Acho que a vida, você tem que ter o equilíbrio.
E todo mundo tem que respeitar isso do outro, que é mais difícil, porque às vezes a pessoa consegue esse equilíbrio e acaba que os outros profissionais que estão juntos não respeitam isso. Entendeu? Isso é uma outra coisa, você tem que saber respeitar essa individualidade de cada um. Você ia falar alguma coisa, Érica? Desculpa. Não, é porque eu acho, Rogério, como a gente se conhece há muito tempo, você tem um sucesso profissional e eu conheço as suas filhas, né? Eu brinco com a esposa do Rogério que tem que me ensinar, né, a cartilha, porque as 3 filhas do Rogério estão todas super bem encaminhadas. Rogério tem um casamento aí de quantos anos, Rogério? 40. 40 anos, então isso é raro nesse mundo. Então eu acho que o segredo, né? Eu te admiro tanto pelo lado profissional, pela família linda que você construiu. E eu acho que é uma parceria, né? Então eu brinco que eu falo, daqui a pouco a gente tem que chamar a Angélica aqui também, para ela dar dicas pra gente. Porque eu acho que é a parceria do casal, né, que fez, eu acho, você ter essas 3 filhas tão bem encaminhadas, né, Rogério? Mas é muito mais mérito delas do que meu nisso tudo, né, de todas elas, entendeu? Eu acho que, assim, quando eu olho tudo isso, tenho a certeza que valeu a pena o esforço pelos resultados, né? Claro que nada foi tudo difícil, mas como é para todo mundo. Sim. Não tem uma coisa fácil aqui e ali. É difícil para todo mundo e a gente precisa entender que tem dificuldades, você tem que resolver, você tem que caminhar. E assim acontece com todo mundo, né? Às vezes as pessoas olham a foto e não vê o filme que aconteceu. Todo esforço. Só pega o final do filme que terminou, né? Tudo legal, bonito. Tudo bonito, mas o esforço para chegar, ele é grande para todo mundo. Então, acho que tem mérito aqui, acho que não é só do profissional, é um conjunto, a família inteira. Acho que são os combinados e as expectativas, né, Rogério? Porque um ponto que você citou também, que me chamou a atenção, é a expectativa também das pessoas que trabalham com você. Porque, às vezes, as pessoas têm expectativas diferentes. E aí os combinados também são importantes, né? Eu tenho combinado o tempo, a atenção que eu vou dedicar, a prioridade, né? E respeitar a agenda, que também é super importante. Eu queria fazer mais um link agora com o cenário, porque assim, você é um profissional muito experiente, já passou por várias crises, e a gente está vivendo aí nos últimos 5 anos sucessivas crises, né? Pandemia, guerras. Como que um executivo ou um empresário ele pode lidar em cenários dessas incertezas muito grandes ali, sem talvez errar por tomar decisões ali por ansiedade, né? O que você acha que faz diferença aí em cenários de crises para você gerenciar bem essa situação e continuar mantendo o foco ali do bom desempenho de uma empresa, de um negócio? Essa pergunta é fácil. Crises a gente sempre tem no mundo. A gente acha que aqui a gente está vivendo é a pior de todas. Mas o mundo passou por guerras. Você olha o mundo, sempre tem, né, os impérios que terminam, as guerras, né? A última Segunda Guerra Mundial, depois você vê as guerras mais localizadas, as crises financeiras grandes de 70 para cá, com petróleo. Quem não se lembra do Brasil, todo dia lá vai fechar, não vai, o FMI vai dar dinheiro, não vai, México, Rússia, enfim. Então, crises, eu acho que a gente sempre viveu. E ela é localizada, ela, né, não pegou todos. Com a dinâmica do mundo, parece que o mundo tá menor. Então, você sente em todos os lugares hoje todas as crises. De uma forma que antigamente eram mais localizadas, né? Então, se você morasse em tal lugar, você nem via. O pessoal falava, o Brasil é muito bom, porque tem guerra, nunca nada chega aqui, né? E agora tem o problema do petróleo, com esse conflito que está tendo, afeta o posto de gasolina aqui, afeta quem precisa de abastecer, e toda a cadeia, a inflação, enfim, tudo que a gente vê aí.
tomar decisões todas corretas, eu já comentei isso, eu considero que é um processo muito difícil. Se alguém chegar para você, nunca tomei uma decisão errada, você pode ter certeza, ele nunca tomou uma decisão. Essa pessoa nunca tomou. Porque você toma decisão quando acorda. Sim. Né? Quem tem filho, que é casado, que toma decisões a todos os minutos na vida. Então, a pessoa que acha que nunca tomou decisão errada, ela não tem... não está refletindo a realidade dela. Mas se você está como executivo, CEO de uma empresa ou num local, você precisa, nesse tempo de crise, onde a crise é mais forte, você tem que ter um planejamento muito bem, você tem que estar muito bem informado. Você precisa estar atento não ao que está acontecendo agora, mas às consequências do que vai acontecer. Então, eu acho que o executivo tem que se assessorar muito bem. E aí ele consegue minimizar os erros. Muito. Outra coisa, não tem aquele super-homem que atua individualmente. Você tem que trabalhar em grupo. Você tem que ter um grupo muito bem montado, com pessoas que tenham uma visão muito clara do que a empresa quer, para onde ela vai. E com isso, cada um, né, no seu quadradinho ali, atuando como um time, mas cada um sabendo o que tem que fazer. Eu acho que você consegue minimizar isso. Então, você tem um planejamento forte, um processo de informação muito clara. Se você está num setor específico, pega especialista para te falar, para dar palestra, para conversar. Se está no setor financeiro, pega especialista do setor financeiro para falar com você, para ver quais são as consequências no cenário 1, cenário 2, cenário 3. Aí você consegue se posicionar onde você está e aí você consegue minimizar o caminho. As decisões, elas serem melhor ou pior, e assim o caminho fica mais fácil. Agora sim, Rogério, na sua visão, em momentos de incerteza, o que pesa mais? A técnica ou o comportamental? Eu queria, né, você já gerenciou muita gente, né? Porque tem aquele ali que é ó céus, ó vida, ó não sei o quê, super técnico, mas, né, e não consegue ver que isso é um momento e tudo. E aí eu queria ver, você já gerenciou muita gente e de tudo quanto é perfil. O que você acha? Qual o perfil que no momento de incerteza como esse que a gente está vivendo, o que pesa mais? A técnica ou o comportamental, na sua visão? Comportamental. Aliás, eu acho que na vida da gente, comportamental é tudo. Dentro de casa, no trabalho, no seu relacionamento com amigos, né? O comportamental eu acho que é fundamental. Não adianta você ter um conhecimento profundo. Eu conheço pessoas muito boas, né? Que eu tenho admiração profunda. Eu fico, nossa, como ele sabe disso tudo, né? Queria ser igual a ele, né? Mas o comportamental é muito difícil. Então, em vez de agregar, ele destrói o valor. Porque ele não tem... não sabe se portar diante da crise, ele acaba tendo comportamentos que não são adequados até para quem está do lado com um pouco mais de dificuldade ou não. Então, eu acho que o comportamental ele define uma série de coisas antes do técnico. Só comportamento também não resolve. É isso. Tá? Mas não adianta, se você tem comportamento e tem a técnica excepcional, mas se você tem toda a técnica e não tem comportamento, isso destrói qualquer ambiente saudável e não constrói nenhum caminho que seja bom para a empresa. E olha que tem opção de gente assim, infelizmente. E gerenciando times, Rogério, provavelmente também você já deu muitos feedbacks. E aí, quando você senta ali para dar um feedback, o que você enxerga que normalmente é a reação mais positiva? Como extrair o melhor valor de uma reunião de feedback? Porque você trabalhou com profissionais também. A gente sabe que o mercado financeiro é muito competitivo, né? Então tem a questão das vaidades, enfim. Como que é essa situação para extrair o melhor dessa reunião, enfim, tentar engajar o time? Boa pergunta, porque a primeira coisa que você tem, a pessoa que você vai dar o feedback tem que entender
é que chegou na hora do feedback. Então, assim, vamos tomar um cafezinho, aí no meio andando, você fala, olha, aquilo não foi bom, não foi assim, não foi assado. Isso não é feedback. Isso é comentários. Feedback, você tem que marcar o horário, a pessoa tem que saber qual a finalidade, ela tem que ver em você que aquilo que você está fazendo ali é para ajudá-la a refletir, a pensar, né, se para ela faz sentido essa mudança de comportamento, ou reforçar, né, porque feedback não é só negativo, você pode reforçar, falar pontos positivos, para ela, inclusive, manter, e aí sim trabalhar aqueles que não estão tão bons. Então, a primeira coisa que tem que saber é a seguinte, chegou a hora do feedback. E de uma forma estruturada, você tem que sentar antes, você que vai dar, senta antes, anota, faz um resumo daquilo de forma correta. Não é conversa de bar. Vamos tomar um chopp hoje para te dar um feedback. Não. Não quero falar isso comigo, não. Se você pagar, eu vou até lá conversar com você e te escutar. Mas feedback é outra conversa. Você tem que sentar, estruturar e falar, olha, se eu te contar como é que você está, para lá, e você vai, pontos positivos que você teve, dessa situação você teve essa reação, foi excepcional, seu desempenho foi fantástico, você agrega, você é um cara assim, uma pessoa assada, um profissional dessa forma, ou nessa parte aqui, o que você poderia melhorar aqui? Lembra que aconteceu isso, como é que você reagiu? E aí você vai para aquele profissional, para aquela pessoa, né, informando a ela ponto a ponto e dando exemplos para ela, tá? Do que aconteceu, porque para a pessoa é mais fácil ela assimilar. Não, porque um dia você fez assim, não era legal. Um dia eu fiz assim, que dia é esse? Né? Quando foi? Não. Na situação tal, teve um comportamento tal que foi excepcional, aquilo ajudou o grupo, e a pessoa vai voltar lá, vai saber, vai ver o comportamento que ela teve, vai ver que aquilo refletiu muito bem no grupo. Então, eu acho que é difícil, as pessoas têm uma dificuldade muito grande. Ela acha que é uma conversa de crítica, né? E aí fica... Tem pessoas que reagem muito mal, acham que você está pronto para fazer uma demissão, e tem pessoas que reagem muito bem. Inclusive pede, entendi, vou ter que melhorar, você pode me ajudar, como é que eu faço um plano? Né? Então, eu acho que depende muito da forma que a pessoa está se sentindo, inclusive. E aí é claro que a abordagem que você faz, ela tem que ser respeitosa, né? Isso respeito não é virtude, é obrigação, tem que ser respeitosa, você tem que levar em conta o que está passando com a pessoa. Pessoas podem estar com um problema pessoal muito grande, e você entra completamente errado, falando uma coisa devida no momento errado, então você tem que ter empatia, como é que eu construo isso com a pessoa? A pessoa teve um problema super grande, doença, familiar muito próximo, você chega, deixa eu te falar, você não está bem aqui. Cara, essa conversa não tem para onde ir. Essa conversa é ruim. Sim. Então você tem que entender o momento dela, puxar o momento dela e talvez até parte difícil está te prejudicando nesses pontos, você não acha melhor? Como é que eu te ajudo aí para você passar essa fase e voltar a ser quem você é? Enfim, profissional, né? Seja... Eu sempre trabalhei com muitas mulheres no time. E eu dou muito... Eu tenho um respeito enorme, né, por essas mulheres, porque elas trabalham demais. Chega em casa, tem filho, tem que cuidar, tudo está acontecendo em casa, e às vezes tem até um marido chato perturbando elas, entendeu? Em vez de ajudar, né, ficam perturbando. E você tem que entender, se o filho não dormiu a noite inteira, está mal, está com febre, ela não dormiu, ela está ali, assim, puta, ontem como é que foi? Passei, então vamos falar outro dia, vai para casa, descansa. Você tem que entender o que está acontecendo, você tem um ser humano do outro lado. Sim. É igual você, tem tudo, não adianta você ter um filho doente, eu estou preocupado com o feedback que você vai me dar. Não estou preocupado com o seu feedback, estou preocupado com o meu filho que está ali. Verdade. Né? Então, isso serve, e claro que isso serve tanto para o marido, para a mulher, né? Mas você tem que entender isso.
Assim como esses grandes bancos, então, né, Rogério, esses grandes bancos que criaram, né, suas assessorias, você acha que esse modelo vai persistir, esse novo modelo, e o tradicional tende a acabar? Qual a sua visão? Excelente pergunta, porque as pessoas são meio fatalistas, né? Assim, vai acabar tudo, não acaba nada. Eu acho que essas coisas vão conviver durante muito tempo. Porque depende do cliente, da necessidade do cliente, depende daquilo que o cliente consegue. Uma pessoa que recebe o salário, está na fase de filho em escola, que não sobra muita coisa no final do mês, às vezes ele tem menos necessidade, para ele o tradicional é muito bom. Uma pessoa que já está num outro momento de como é que eu quero construir, eu quero fazer, a assessoria vai ser melhor. Eu tenho uma certeza. Eu acho que no modelo tradicional ele já não supre necessidade de boa parte da população no Brasil. Como no mundo todo, não vou falar do mercado americano, que está muito mais desenvolvido do que aqui. Então, este é um modelo, né, essa transformação ela vem acontecendo por necessidade, inclusive, do mercado. Os clientes esperam outra coisa. Mas mesmo em assessoria, eu acho que também tem uma evolução acontecendo, né? Alguns já estão mais na frente, como a Ébano, né? Outros ainda não, que repetem, às vezes, o modelo do banco tradicional. Você ir para assessoria para fazer o modelo do banco, eu acho que tem uma coisa difícil de entender. Mas, infelizmente, as coisas são assim. As transformações, elas, né, dependem também de como a população, o investidor, a pessoa que é bancarizada, ela vai no processo de evolução. Eu acho que a gente tinha pouca gente com acesso. A mudança dos últimos anos, dos bancos digitais, né, permitindo que a bancarização é uma coisa muito importante. Hoje, qualquer lugar que você passa lá o Pix, né, não tem mais aquele negócio de você andar com dinheiro. Vai comprar um coco, você passa o Pix. Qualquer lugar que você vá, né, já tem. Isso reflete que é a bancarização da população. A assessoria, do meu ponto de vista, hoje representa a melhor forma de você cuidar do seu planejamento familiar, do seu planejamento financeiro. Eu digo familiar porque ele envolve também a sua família como um todo, né? E seu planejamento financeiro, como é que você vai para lá. E nem todos os bancos, e aí tem todos os motivos do mundo, não é a crítica aos bancos, né? Eu trabalhei a vida toda em banco, então fui diretor de banco, então não tenho crítica aqui, não é isso. Conseguem fazer pela demanda que o cliente está querendo, o que o cliente quer, não quer a volumetria. Ainda tem uma concentração muito grande nos bancos tradicionais, e eles também vão ter que se mexer como se mexeram a vida toda. Se você pegar as evoluções do setor bancário, é um setor que evolui muito rápido. O setor bancário brasileiro é um setor super sofisticado quando você compara com o mundo. Você vai para a Europa, mesmo Estados Unidos, são setores bem ainda, a necessidade deles não é a necessidade que tem no Brasil. A gente automatizou, a gente modernizou muita coisa. E eu acho que a assessoria, ela chega no momento aonde você consegue sentar com o cliente de uma forma estruturada, entender o que o cliente quer e construir com ele, tá, o futuro dele, futuro financeiro. Como ele vai suprir, quais são os planejamentos, os planos que ele tem para chegar lá, né? O atendimento é muito mais personalizado. Mas você consegue, na assessoria, vou dizer, talvez um atendimento que só os privates super high no banco dão para os clientes. Então, um cliente que você atende na assessoria, que faz planejamento e tudo, é difícil ele conseguir isso num banco hoje. Na assessoria ele consegue. Uhum. Então, esse é um caminho que eu acho que é natural. Ele não vai parar, não vai voltar atrás, né? Mas vamos conviver aí ainda por muito tempo com os dois modelos. Se você perguntar qual o modelo hoje eu prefiro,
eu não tenho menor dúvida que é o modelo de assessoria. Hoje, a assessoria sendo bem feita, com propósito, ela é excepcional para o cliente. Se não for feita de forma correta, é ruim, tanto quanto o outro lado. Ô, Rogério, a gente convive hoje com uma mudança também muito rápida das regras do jogo, né? O mercado brasileiro está passando por uma sofisticação, aumento da sofisticação em relação aos produtos financeiros, né? Um pouco do que você citou aí, o acesso à informação, melhora da comunicação. As pessoas estão diversificando o patrimônio, mas vem a complexidade também de mudanças de regras tributárias. A gente discute bastante temas como sucessão patrimonial também, que é super importante nas famílias. Mas às vezes parece que o brasileiro ainda tem um pouco mais de sensibilidade, principalmente nesse assunto que é sucessão. Você ainda acredita que para as famílias brasileiras falar de dinheiro é tabu? Acha que isso está mudando? Como que você vê esse contexto? Não é que seja um tabu. Eu acho que a pessoa tem dificuldade quando você chega e fala o seguinte: você não é imortal. Nós não somos. Né? Uma certeza absoluta. Só temos certeza que quando a gente nasce é que um dia a gente vai morrer. E as pessoas acham, às vezes, que são eternas. E tem dificuldade de falar sobre isso. E aí, quando acontece, que vai acontecer com todos nós, né, o que fica para trás, tudo aquilo que ele trabalhou de uma forma brutal a vida toda, sacrificou, construiu horas, acaba sendo destruído, entra numa briga, entra, às vezes, advogados ficam como uma parte do negócio. Então, essa consciência que as pessoas às vezes não têm. Você precisa conversar sobre isso, porque uma hora vão conversar. Só que talvez você não esteja aqui. E aí você precisa, então, parar. E hoje a gente tem instrumentos de fazer isso de uma forma muito estruturada. Muito estruturada. Não só como testamentos, a parte financeira, estruturas para fazer o processo de sucessão de forma correta e garantir o seu legado. Porque você não, quando você pensa, né, de falar de sucessão, você não está falando de substituição. E tem gente que entende isso como substituição, e não é substituição. Isso é sucessão. Todos nós passamos por ciclos. Todos. Não, excelente. Adorei o trocadilho ali, né? Sucessão, substituição. Vamos anotar, né, sucessão Pet? não é substituição. E tem Adorei. Tem gente que acha, não, você quer falar como sucessão? Você já quer me tirar daqui? Não. Eu vou planejar para quando chegar o momento correto, você sai de uma cadeira de executor e começa a ir para uma cadeira de conselho. Perfeito. Não, excelente. Aí você passa muito mais a orientar, passa muito mais a discutir o negócio com a visão da experiência do que você tem, do que ali no dia a dia tomando decisões que não precisa mais. Não, excelente ponto, Rogério. E hoje, né, os modelos estão... o Brasil está evoluindo, né? Então, hoje o cliente ele tem a possibilidade, né, de escolher qual é a melhor forma para ele ser atendido. Né? Na Ébano, a gente já tem, até na página da Ébano, tem mais de um ano, né, que a gente falou a respeito de FII fixo, né, Peterson? Não sei se você quer comentar também algo. Hoje, no nosso atendimento, o cliente ele escolhe a forma que ele deseja remunerar nosso trabalho. E isso é uma evolução porque permite, não há um modelo melhor. O melhor é aquilo que o cliente se sente mais confortável. Então, essa transformação, a chegada desse modelo da remuneração fee-based que nós chamamos, que é um modelo mais previsível, ou também a manutenção do modelo de comissionamento, ela oferece para o cliente uma prateleira melhor. Mas aí não sei qual é o link que você queria fazer com o Rogério em cima disso. E aí eu queria ouvir do Rogério dessa experiência, né? Que hoje o cliente ele pode escolher a melhor forma, não tem forma correta ou errada, tem o que é melhor para o cliente. Como que você enxerga essa mudança de mercado? Porque no banco ainda é um modelo tradicional. Nas assessorias, o cliente tem a opção.
E você, com essa experiência toda, o que você acha que no final do dia vai fazer diferença para o cliente? O FII fixo, ele é praticado já fora do Brasil, e mercado americano em larga escala. Eu acho que é uma evolução, como vocês falaram, né? O mercado brasileiro é um mercado sofisticado, complexo, o nível de produtos que você pode colocar, a gama é muito grande, e eu acho que o FII fixo é uma evolução para isso. Mas o cliente tem que se sentir bem. Não adianta, né? Agora é assim, o cliente vai fazer. Não existe modelo certo ou errado. Tem que ver o que é melhor para cada cliente. Para cada cliente. É isso. Eu acho que o ponto bom disso, muito bom, é que ele sabe quanto que ele paga para aquela pessoa que cuida do dinheiro dele. O dinheiro dele veio de esforço, veio de trabalho. O dinheiro dele foi construído com horas que a família não estava perto, né? Essa pessoa trabalhou, se esforçou muito. Às vezes o casal, as duas pessoas se esforçam de uma maneira brutal para poder ter, e depois não dão valor à gestão disso. Achar que você não paga um profissional que está cuidando do seu dinheiro, não, eu já boto meu dinheiro ali e não pago nada. Isso não existe. Né? E tem gente que acha isso. E não é, não, mas é raro. Não é tão raro assim. Não, eu já deixo meu dinheiro aí, então não vou pagar nada. Você está pagando, sim. Talvez você não saiba quanto você paga. Então, o FII fixo, para mim, ele tem que fazer sentido também com o serviço que o cliente recebe. Cobrar um FII fixo e você dar um serviço que ele tem em outro lugar, sem pagar isto, pagando a comissão, às vezes é mais caro. E aí você tem que entender o seguinte para o cliente: o que dentro do que eu faço, quanto que isso custa e o que eu vou te entregar. É igual médico, né? Porque Exatamente. Médico, a gente tem médico que cobra R$2.000 a consulta, tem médico que cobra R$1.000 e tem médico que cobra R$500. Quanto mais experiente o profissional, mais qualificado o profissional, né? Principalmente, né? Tanto como advogado, médico, mais caro é a hora. Só que também, às vezes, não faz sentido um cliente que tem uma carteira que ele fez lá de renda fixa, ele vai levar a vencimento e tudo, esse cliente tem que ser transacional, porque é uma coisa pontual que vai pegar e necessitar de uma assessoria para alocar. Agora, se é um cliente que demanda muito, né? Eu preciso de uma sucessão, eu preciso de um financial planning, eu quero ter 12 reuniões anuais, mensais, mais 4 trimestrais para rever meu portfólio. A gente tem que respeitar o que o cliente quer e a necessidade dele também, né? Então, por isso, aqui na Ébano, a gente tem o modelo que mais se adequa ao cliente. O cliente vai escolher sempre, né? Exatamente. Tem cliente que fala, não, me coloca no papel X e eu só vou até o vencimento. E aí você fala, vamos marcar a reunião do mês. Não, estou sem tempo, não quero falar. E ele passa, às vezes, 6 meses sem querer falar. E não quer mesmo. É isso. E tem que respeitar. Tem que respeitar. Então não adianta você falar assim, não, vou te cobrar, porque dentro do que eu dou, vou te fazer um planejamento. Mensalmente a gente vai sentar com você, vai te dizer quais são as decisões tomadas, o retorno que a carteira teve, cenário econômico, para onde vai. Se isso nada interessa para o cliente, não faz sentido. Não faz sentido. Concordo plenamente. E, Rogério, nossa, eu estou vendo aqui, já vai dar 1 hora, mas eu queria ouvir a sua visão no final do dia. O que significa para você servir bem um cliente, Rogério? Eu acho que para a gente complementar, né, essa 1 hora, eu queria que você deixasse, eu queria saber para você o que é servir bem um cliente. Passou rápido, né? Nossa, né? Uou. Uma das coisas que eu entendo, que é fundamental, você não pode servir alguém se você não entende
a necessidade da pessoa. E a escutativa, né? A pessoa escutar o cliente bem, saber exatamente a história do cliente, o momento que ele está passando e quais são os planos dele no futuro. Se você não entendeu isso, se você não sentou com o seu cliente e sabe isso, você não vai servi-lo bem. Por quê? Ele pode estar passando por um momento que ele está olhando para os próximos 20 anos. E você está oferecendo alguma coisa, um produto para 6 meses. Ou ele está passando, que vai precisar de liquidez, está comprando um hospital, está comprando, você falou de médico, né? Está comprando uma clínica, ou uma indústria, ou está capitalizando a empresa dele, enfim. Ele vai precisar de liquidez. Então, se você não entende, você chega tudo trocado no cliente. Ah, mas eu fui técnico, expliquei direitinho. Tá bom, mas não é isso que ele quer agora. Então, você saber da história do cliente, se você quer investir tempo, inicialmente com o seu cliente, entenda a história dele. Entenda qual é a história dele e o que ele pensa do futuro. Aí você consegue ajudá-lo e servir ele da melhor forma possível. Se você só quer chegar ali e te oferecer o produto que está acontecendo, não funciona. E a hora você tem que... Né, porque o cliente está no churrasco com o amigo, aí o amigo fala, não, eu estou com dinheiro em tal lugar e ganhei não sei quanto de retorno. E aí o cliente fala, nossa, eu não tenho isso, né? Segunda-feira, o telefone toca lá e fala, não, você não me vendeu isso. Não, eu não te vendi mesmo e nem venderia. Porque o risco desse papel não condiz com o seu suitability, a sua tolerância ao risco. Eu nunca vou vender isso para você, não é seu perfil. Não, mas ele ganhou milhões. Tá bom, ele podia ter perdido milhões. É isso. Não, e aí você tem até argumentos para dizer o seguinte, não, eu não ofereci, não vou oferecer, porque tudo que você me declarou não faz sentido. Não, mas agora eu quero. Então nós vamos sentar novamente, vou te explicar tudo de novo, nós temos que refazer a sua tolerância a risco. Você mudou? Você está disposto a ter uma variação de 40% do seu dinheiro? Sem problema. Só que nós vamos fazer tudo isso, você tem que dar o ok, né, eletronicamente. Antigamente era assinar, agora eletrônica é muito mais fácil, de que você está de acordo com isso. Conhecendo você, desse tempo que estamos juntos, não recomendo. Mas a decisão final, claramente, tem que ser do cliente. Você tem que explicar detalhadamente tudo e ele tem que tomar a decisão. Você colabora com informações, você dá todo o cenário, explica corretamente o produto e, inclusive, faz um link com a tolerância de risco dele e com a carteira dele. Mas, no final, se ele quer porque quer, então aí você não tem que fazer. O dinheiro é dele. Entendi. Né? Ele é soberano nisso. Mas eu acho que você tem que conhecer o cliente. Porque, se você não conhecer... Olha, e não é fácil, não. Tem gente, mas o meu cliente não gosta de falar. Aí, quando ele vai na consulta médica, o médico pergunta alguma coisa, ele não vou te falar nada. Pensa bem. Estou usando o seu exemplo do médico. Pensa bem. O que você está sentindo? Não vou te falar. É a mesma coisa. Né? Como é que serve o seu dinheiro? Não vou te contar nada. Olha, eu não vou te ajudar, então. Mas você sabe, Rogério, que assim, quando eu fiz a mudança, né, da carreira ali, de trabalhar num banco, numa instituição financeira, para o modelo de assessoria, isso me permitiu trazer muito mais profundidade nessas conversas. Porque aqui a gente consegue apoiar o cliente tanto nas relações ali da administração do seu patrimônio na pessoa física, mas trazendo soluções também para os seus negócios, enfim, e com uma arquitetura mais ampla de soluções. Mas acho que o diferencial é você atender o cliente no longo prazo. Porque no banco, assim, quando eu assumi um novo desafio, eu tinha que deixar um grupo de clientes para assumir um outro grupo de clientes. Ou às vezes estar numa outra posição, né? Fazendo esse link com os modelos de atendimento, eu também vejo uma vantagem desse lado, que é realmente o profissional atender aquela família por bastante tempo. Você acha que o banco, nesse sentido, mesmo na estrutura, né, da gestão dos grandes patrimônios, aí o private,
Ele consegue também, o profissional fica bastante tempo atendendo uma família? Quando você pega private, né, que aí você tem um banker que especializou-se em ser private, você consegue isso, de verdade. Não é como assessoria, porque normalmente a pessoa começa, vai fazendo a carreira, aí deu melhor ali, ele vai ser chamado para uma promoção, que é legítimo. Tem gente que faz a opção, não, eu não quero nada, eu só quero ser um banker a minha vida inteira. Ele até consegue. Com algumas tipos de restrição, porque o banco tem muita segmentação e acaba segmentando para cá, para lá, tem uma neurose de segmentação. E eu confesso que é difícil. Difícil entender essa neurose, vira e mexe, tem que segmentar, não, porque agora sim, não, porque agora sabe. Isso dentro de uma assessoria, isso é mais perene. Você consegue acompanhar isso de uma forma, de um tempo muito maior. Por quê? Porque o modelo é para isso. Tanto o modelo de assessoria, como os modelos de consultorias, que é um outro tipo de modelo, mas você consegue ter mais uma perenidade nesse acompanhamento. Você acompanha a família durante muito tempo. Eu acho que no banco é mais nervoso, diria. Aqui é mais perene isso. Acaba que no banco está, às vezes, mudando, né, de relacionamento. Agora esse cliente não é mais desse segmento, vai para o segmento Y, né? Então você perde todo o histórico, coisa que aqui a gente atende a família inteira. Mas, gente, já deu 1 hora. E aí, Rogério, eu queria que você quisesse dar algum recado, enfim, palavras finais aqui. Primeiramente, agradecer. Você sabe que eu admiro muito você. Foi uma aula. É uma aula aqui, né? Eu acho que sucessão não é substituição. Adorei esse slogan do By Rogério, entendeu? Adorei. E eu acho que uma coisa que eu sempre valorizo, né? Experiência não se compra, né? Conhecimento técnico, qualquer um pode sentar, estudar e transferir. Mas a experiência de ter passado por várias crises, por várias instituições, você não consegue passar a experiência para outra pessoa, é só vivendo. Então, Rogério, super obrigada pela aula, obrigada por todo o apoio que você tem nos dado, todos os conselhos. Digo que somos privilegiados de ter você, né, conosco aqui, nos guiando e nos orientando. E que conselho você daria para aquela pessoa que deseja, que hoje está no modelo tradicional, tem o frio da barriga, né? Porque você deixa de ser um CLT e passa a ser um empreendedor. Que conselho você daria para essa pessoa que está na dúvida de fazer esse movimento? Primeiro, agradecer vocês dois. Para mim, né, esse ano que eu estou lá tem sido um aprendizado enorme, né? A gente não sabe de tudo, pelo contrário, a gente aprende todo dia. Então, apesar de ter lidado com isso em outras instituições que eu trabalhava, estar dentro, né, de uma assessoria, olhar vocês e desde o início, né, eu sempre falei, né, eu aceito, né, trabalhar e do seu conselho, porque eu entendo o que vocês fazem, qual o propósito que vocês fazem, que é o que eu acredito. Senão não estaria ali, não acho que não faria sentido. Seria uma guerra interna minha em acreditar numa coisa que eu estou num conselho. Isso não faz sentido. Se a pessoa, às vezes, quer mudar, aí legal, você pode ajudar. Senão, acho que não faz. Então, eu vejo a Ébano hoje com um carinho enorme. Eu sei o cuidado que vocês têm com os clientes e acho que é um pouco do que eu acredito, da minha filosofia aqui. Para quem está começando, né? Para quem está começando nesse setor financeiro, eu vou falar o seguinte: é muito bom. É um negócio que você começa e não consegue sair. Você lida com clientes, você lida com desafios. É uma pressão, e às vezes a pessoa fala, é pressão do mercado. Não, às vezes você mesmo coloca pressão em você. O mercado, o dólar sobe, o dólar cai, a bolsa sobe, isso já é pressão. Então, cada vez que alguém fala, hoje a bolsa caiu, você já fica pensando nas carteiras, nas locações que fez,
Enfim, tudo isso é um negócio de pressão. O que não é ruim, na verdade, parte do negócio é esse. Né? É como é que você trabalha ali, consegue soluções num mundo nervoso. Então, eu não vejo isso como problema. Então, se você gosta disso, gosta de ser desafiado, é o local. Quanto à assessoria, né, está em dúvida de fazer um movimento, da onde está, para vir para a assessoria, como você sempre fala, né, ser um empreendedor, eu acho, eu falo assim, pena, né, isso podia ter sido bem lá atrás, né, porque eu acho de uma beleza danada, porque é um desafio pessoal. Você sai de uma estrutura, tem gente que se adapta muito bem àquela estrutura toda do banco, né? Não estou negando o meu passado, nem dizendo que ele é ruim, pelo contrário. Né? Eu digo o seguinte, só que o mundo caminha, e a gente precisa caminhar. Não dá para a gente ficar agarrado lá atrás, achando que daquele jeito que é o bom. O mundo vai caminhando. Tá? Eu acho que os bancos vão caminhar dentro das estruturas deles para um modelo, já estão fazendo, para um modelo desse também, porque aquele modelão lá, ele não sobrevive mais, aquilo é muito ruim. E o mundo de assessoria é um desafio, é você com você. Entendeu? Eu acho que ele é fantástico quando você tem um resultado bons e é todo dia um desafio pessoal. Você sai de um modelo onde você segue conceitos, regras de empresa, não regras de mercado, nem lei, nem nada, porque aí continua tudo igual. Tá? Compliance, nada muda. Você está numa assessoria, você tem que seguir todas as normas do Banco Central, CVM, tudo bem, aí não muda nada. O que muda é aquela coisa engessada de modelos que tem que ter dentro de uma organização que você tem 20 mil, 30 mil pessoas, na área comercial 100 mil pessoas, né, ou 50, 60 mil pessoas no banco, você tem que ter regra, senão não funciona. E na assessoria você tem que ter disciplina. Então, se você é uma pessoa que gosta de disciplina, acredita no que você faz, gosta desse mercado, acredita em relações com o cliente de longo prazo, relações corretas com o cliente, né, a assessoria é um excelente lugar para você estar. Ai, obrigada, Rogério. Obrigada, Pet. Rogério, obrigado mais uma vez. Acho que assim, um bate-papo riquíssimo. E siga-nos nas redes sociais. Isso. A Ébano tá aí, mais um EbanoCast. Obrigada.